bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. E eu sou o Pedro Henrique Ribeiro. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de animes com personagens com cabeça de pássaro. Hoje vamos falar de Shangri-La Frontier. É dia de anime de joguinho, finalmente. E não é esse pássaro aí que o Pedro botou? Mostra aí. Mas parentes, todos os pássaros são parentes de alguma forma. Exatamente, todos do mesmo ovo. E pela primeira vez no Animes Overdrive, temos 3 Pedros na call, com a presença de Pedro. Apenas Ribeiro. 3 Pedros, né? Apenas 3 Pedros, porque 3 Podia Pedros já ser mais, tivemos né? aí com o Pad Games, mas hoje é exclusivo. Exclusivo. Só a nata. Só a nata. PH Ribeiro, senhoras e senhores. Bem-vindo, amigo. Finalmente. Muito obrigado pelo convite, Lobatinho, PH. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. E hoje vamos falar de um anime bom pra cacete aí, né? Não sei se vocês falam palavrão aqui, mas eu vou me limitar a palavrões que podem na TV aberta. E brigadão pelo convite. Bom, finalmente Pedrinho está entre nós aí, e demorou para acontecer, porque eu já fui lá no Omelete Z umas 15 vezes, né, Pedrinho? Então, assim, tá precisando compensar. Você vai precisar vir aqui umas 15 vezes também para poder a gente ficar parelho aí nessa participação de correr. Pois é, amigo, eu tava quase assinando sua carteira, mas aí agora eu vou vir aqui com mais frequência para nossa troca ficar recíproca. Pode assinar minha carteira também, tá? Não vou achar ruim, não, mas o fato é, gente, o Pedrinho Ribeiro, ele dispensa, né, apresentações, mas ele é do Omelete Z, né? Tá lá no Omelete falando sobre anime, inclusive estive em vídeos com ele, né? Então, gente, vocês conhecem o homem, mas caso vocês não conheçam, vão lá no canal e vão prestigiar o trabalho dele, que é maravilhoso. Olha aí, que homem lindo na frente de vocês. E, gente, antes da gente começar o nosso programa de Shangri-La Frontier, porque estamos muito animados aqui para falar de anime de joguinho, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar, apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas lá no nosso Spotify para ajudar a nossa plataforma aí a nos ranquear bem e também nos entregar para o ouvido de mais e mais pessoas. E também agora no YouTube, você não deixa de ir lá nos seguir, dar like nos nossos vídeos para a gente também poder chegar no ouvido de mais pessoas. Agora em vídeo, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas não é só dessa forma. Chegar nos olhos também, chegar nos olhos de outras pessoas. Que loucura, pela distância, que modernidade, né? Principalmente porque a gente tava inclusive conversando em off, né, PH? Que qual dos PH agora fica aí a dúvida. Mas Qual é que hoje não tem solução, moçada. vai É ter que ser Pedro, o é PH, vai para Pedro ao todo lado. Porque até curiosidade para quem não sabe, até o Lobato poderia ter o apelido de PH se a gente quisesse. Porque ele tem um H que justifica ali no nome dele, que daria para fazer essa trivia. Se aos 7 anos alguém meter um PH para ele na sala de aula, hoje ele seria um de nós. Talvez, é verdade. Mas, enfim, a gente conversando em off, que tipo, cara, tem gente que falou no nosso episódio 300 de Naruto, que foi o primeiro episódio em vídeo, que nunca tinha visto a nossa cara, nunca entrou nas redes sociais para ver o nosso rosto, os conteúdos que a gente faz em vídeo. Então agora, que é um erro, podcast, né? Com todo respeito. Vão aguentar. Mas a gente tá aqui pedindo para entrar e não verdade, entrou, mas tudo bem. Estão aqui com a gente agora. E conta pra ainda gente tem tempo aí de se também, redimir. PH. Aproveita e fala pro vídeo como ele nos ajuda também. Uma ótima forma de se redimir dessa falha, por exemplo, de nunca ter, um likezinho num Reels, moçada. É sacanagem. Mas já que não deu, uma forma nova não, né? Uma forma diferente de nos apoiar, que a gente já compartilha aqui há algum tempo, é entrar no nosso Catarse, catarse.me/animesoverdrive, onde a gente apresenta o nosso plano de financiamento coletivo. Ele consiste em você assinar uma das 3 categorias que a gente oferece lá em 3 valores diferentes. Você dá mensalmente o seu dinheiro enquanto você quiser, pode desistir em algum momento, né? Não é vitalício, é bom que você diga, não é um compromisso eterno que a gente está te sequestrando, é uma gratidão aí da sua parte. A partir daí, a gente te coloca no nosso grupo de apoiadores, da nossa comunidade no Telegram,
onde, além de você ter acesso a estar ali num grupo em que a gente faz parte, uma comunidade cada vez maior, mais ativa, tá sempre ali trocando ideia de animes, mangás e temas relacionados, a gente compartilha as nossas recompensas extras para apoiadores também, a gente divulga quando saem os episódios exclusivos, a gente faz questionários quando a gente precisa de apoio para fazer um programa de game show, a gente pega as sugestões de animes escolhidos pelos ouvintes para quem nos apoia na categoria Diamante. Então é um espaço de comunidade que a gente criou, onde a gente fala de anime, fala de mangá, conversa com o nosso público, faz novos amigos e oferece benefícios extras para quem nos apoia, para que a gente consiga ampliar cada vez mais a estrutura, por exemplo, fazendo conteúdo agora em vídeo, né? Então, bora lá, moçada, dá uma olhada no nosso Catarse, quem não olhou, e se quiser apoiar com mais do que o Lobato já falou, com likes, espalhar a palavra, etc., só conferir lá o nosso plano de financiamento. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Shangri-La Frontier, que também tem o nome completo, né, de Shangri-La Frontier Kusoge Hanta Kamige ni Idoma Tosu, que numa tradução livre aí seria de caçador de jogos lixo para mestre dos jogos pica. Eles chamam de Precisa ter gods, um nome, né, de Zekai gigante, né? Exatamente. Consiste aí na história de um mundo onde os jogos VR, né, imersão, que a gente já está acostumado a ver em animes, são uma realidade, e dentro dessa realidade a gente tem um personagem principal, que é o Hizutomi Rakuro, ou mais que a gente vai conhecer mais como Sunraku, né, por motivos logo mais esclarecidos. Ele é esse cara que o título completo falou, né, ele está acostumado a procurar jogos lixo, jogos que são cheios de bugs, jogos que são cheios de glitches, jogos com sistemas confusos, jogos lixo, como o nome sugere, né? E numa vez que ele vai procurar um novo jogo, a fornecedora, a vendedora da loja que ele frequenta, sugere ele. Porque, de certa forma, ela é fornecedora. O trabalho dela é vender. Você está certo. A dealer de jogos. Ela sugere, pô, por que você não joga um jogo bom para variar, né? Joga esse jogo aí que tá bombando, que é o top das galáxias, o jogo mais vendido do momento, que é o Shangri-La Frontier, que tem 30 milhões de jogadores. Entra lá e vê o que rola. E é Deus isso. me livre. A gente vai acompanhar esse cara, que era especialista em jogos horríveis, bugs, jogos lixo, nessa jornada para se tornar um especialista no jogo mais foda do momento, Shangri-La Frontier. E, diga-se de passagem, com uma belíssima cabeça de ave azul. Cara, a melhor parte disso, de falar da cabeça de ave, é volta com o frango. A melhor parte de você lembrar disso já de começo, né, que é uma característica muito marcante do anime, justamente a cabeça do personagem do Sunraku, né? Tanto que, pra galera que, assim, tipo, a gente falando agora de Shangri-La Frontier, porque muito recentemente a segunda temporada acabou. E a primeira temporada, ela é lá de 2023, de outono de 2023, e na época, no nosso programa de expectativa de temporada, tanto eu quanto o PH, a gente estava empolgado pra esse anime. O PH, inclusive, foi quem puxou ele e falou do fato de que, pô, esse protagonista com a cabeça de pássaro, e é muito interessante, é muito legal. E o fato é, esse tempo todo, eu e o PH, a gente tava curtindo pra cacete esse anime. Quase que em silêncio, né? Tipo, quer dizer, a gente falou um pouco dele no ano passado, assim, no final do ano, de surpresa do ano. Mas o fato é que, cara, quando acabou a segunda temporada, a gente falou, a gente precisa muito gravar um episódio. E aí o Pedrinho ainda, além de tudo, falou, não, Shangri-La Frontier eu quero gravar. Eu falei, cara, perfeito. A gente já tem um time pra gravar Shangri-La, porque ninguém mais assistiu, realmente. Então, cara, eu tô muito feliz com essa escolha e trazer esse anime, porque eu acho que ele foi ofuscado por animes que são muito mais, tipo, relevantes,
Por exemplo, lá em outono de 2023, ele estreou junto com Frieren e Apotecária, e em Não outono tem de como. 2024 ele estreou com Dandadan. Então, assim, Não tem tipo, como. é difícil, né, competir a atenção. Só que ele merece ser lembrado, ele merece seu espaço. E Pedrinho, pergunta até pra você direto, cara, tipo, como é que foi pra você assistir Shangri-La Frontier? Qual foi a sua relação e onde te pegou? Cara, me pegou muito porque, assim como o Sunraku, eu era um entusiasta de jogos lixo, né? Eu joguei por Justo. muitos anos, por muitas horas diárias, Perfect World, que provavelmente tem mais bugs do que todos os jogos que o protagonista aí de Shangri-La Baita enfrentou, MMO, né, hein? aí durante a saga dele. Cara, você bugar na parede era incrível. Existia um botão, eles deve existir ainda, que era o botão dentro das configurações do jogo, que era chamar GM. Aí quando você clicava em chamar GM, abria uma segunda telinha com o botão Estou preso. De Eu estou preso numa de parede. tantas de tantas possibilidades de você ficar preso. Aí o GM ia lá e dava um jeito de te tirar de dentro da parede. Quando eu assisti isso, eu falei, caraca, isso é muito legal, né? Porque mesmo com tantos problemas assim, eu sempre joguei muito Perfect World. Claro, com o tempo eu fui experimentando outras coisas, né? Jogos melhores e gostei mais, mas claro, sempre parava e ia jogar um pouquinho de Perfect World. E que é o que acontece nas temporadas. A gente vê, sei lá, 10 episódios dele fazendo algo incrível em Shangri-La, aí ele para 2 episódiozinhos ali, pega um joguinho lixo novo e joga outro jogo. Eu acho isso muito da hora. Cara, isso é muito bom. Você falou duas coisas que pra mim me pegaram muito positivamente nesse anime, e eu vou até acrescentar uma terceira, que é... O primeiro é o fato de que esse é um anime que dá vontade de jogar, sabe? Tipo, 100%. você tá assistindo o anime e ele tem uma relação, eu acho, muito próxima da realidade de jogar jogos mesmo, sabe? Tipo, principalmente, óbvio, o MMO, que é o foco dele aqui, né? Não à toa, aí fica aí a minha confissão. Eu voltei a jogar MMO por conta dessa porcaria desse anime. Eu estou jogando ativamente Olha Guild só. Wars 2 por conta de Shangri-La Frontier. Shangri-La é o culpado por eu estar no MMO hoje. E assim, eu tô amando a experiência de voltar a jogar MMO, que eu não jogava há muitos anos, sabe? E ele tem todo esse enriquecimento, tipo, na narrativa, de mostrar, tipo, o personagem tá descobrindo como é que é esse mundo e como que ele tipo, de fato interage com o mundo, né? Que é um negócio que eu acho que combina e é muito legal com relação a quando você tá jogando um jogo pela primeira vez. De você tá descobrindo as mecânicas e descobrindo o que você consegue fazer ou não consegue fazer. E eu acho que isso acaba conectando demais. E outra coisa que eu acho muito relevante é que galera que escuta o Ônibus Overdrive sabe que eu tenho um Guilty Pleasure. E o meu Guilty Pleasure em anime se chama Sword Art Online, que é um anime que eu gosto Sim. demais. Mas assim, é um Guilty Pleasure, eu sei porquê. E o ponto é, Shangri-La Frontier, ele consegue, tipo assim, me atender e me acariciar nos lugares que Sword Ele é Art melhor, Online... fala. Ele é melhor, fala que ele é melhor, Caraca, fala que ele é eu melhor. tentando aqui fazer todo... É Fala que melhor, ele é tá Ele é tudo melhor. bem, melhor eu que também Sword Art gosto de Online. Ele é Sal. muito melhor. Você também, É Pedrinho? isso. Cara, eu gosto bastante de Sal. Claro, tem vários problemas, tanto narrativos quanto, enfim, de Gostar de fanservice, Sal envolve a mas é gente reconhecer os um. problemas. Não, claro, não vou ser maluco aqui e falar que não tem problema nenhum. Mas é um anime muito bom, só que ele acaba caindo em muita repetição. Porque é aquilo, eles Uhum. estão um ano presos dentro do jogo, então é sempre aquilo. Pega a missão do NPC, faz a missão, alguém morre, aí o protagonista fica triste, vai atrás da Asuna, e eles ficam nessa daí Perfeito. até, enfim, o Kirito e a Asuna ficarem juntos. Enquanto Shangri-La, ele é muito imprevisível. Até nas Não, sim, missões. Então, por exemplo, concordo. eu comentei com você aqui em off, antes do vídeo, eu estava revendo uma luta aqui deles com a Lycaon, né? Que é aquela World Boss Uhum. das sombras. E, Perfeito. cara, que loucura! Tipo, ele tava em outro rolê e no meio do caminho ele achou a World Boss, né? Isso Até eu porque acho ela é irado, aleatória. irado, irado. Cara, isso é maravilhoso. Porque Essa é uma coisa do ritmo imprevisibilidade é do. muito Isso. gostosa, é real, né?
A minha história é completamente diferente porque eu não jogo MMO, nunca joguei nada de jogo online assim, né? Para não dizer nunca, quando rolou a geração Pokémon Unite, eu comecei a ficar viciado no MOBA dos Pokémon, né? Mas, tipo assim, nunca joguei MMO. Até procurei, assim, igual o Lobato falou que voltou a jogar. Esses dias eu procurei, dei um Google, tipo assim, jogos MMO, para quem viu Parecidos com Shangri-La Frontier. Não, e eu até vi muita gente no Reddit falando, tipo assim, pô, você não vai achar um parecido com Shangri-La Frontier, porque Shangri-La Frontier ele é completo. Ele tem tudo que todos os jogos estão fazendo. Então, assim, não existe um jogo com esse escopo ainda, né? Assim, talvez nunca, não sei, mas ele vai pegando tudo de todos. E uma coisa por que eu já interrompi sua fala e fiquei zoando que falar que ela melhor? Eu nem achei, na verdade, que você ia falar que o Shangri-La era melhor, achei que você ainda ia sustentar o Sword Art Online. Mas porque eu acho melhor, particularmente, porque eu acho que ele faz uma troca de ritmo muito mais interessante, assim, que não gera nem problemas para ele mesmo, porque, por exemplo, o próprio Sword Art Online, ele faz arcos que acabam mudando de mundo e visual, que, de repente, você gosta tão mais de um que o outro você gosta menos. E se Só ele que aqui, abandona depois, aí você fica desse jeito, isso, aí você fica com verdade. saudade. Enquanto aqui pode até acontecer isso, mas ele nunca te vende que aquele é um mundo. Como o Pedro falou, assim, é assim, ó, é um alt tab que ele deu. Pô, vou jogar esse outro jogo aqui por um tempinho, mas o meu rolê ainda é o Shangri-La, sabe? Assim, ele E tá é lá e ele divertido joga um ver essas joguinho de robô incursões, né? e ele volta, exatamente, sabe? Então, assim, pô, eu poderia querer ver um anime do jogo de robô lá, eu gostaria de ver um spin-off, mas eu sei que tem que ser um outro anime e não uma outra Perfeito. temporada de Shangri-La, pelo menos não nesse momento. E ao mesmo tempo, essa outra coisa que o Pedro também falou, puxou da imprevisibilidade. Só que não é uma imprevisibilidade assim. Eu tava assistindo com a Gabi esses dias um filme dos anos 20 aqui, né? Um filme japonês dos anos 20, que chama Uma Página de Loucura. Puta filme, inclusive. Quem gosta de ver coisa velha assim, não tem falas, é só trilha sonora. E aí, mano, assim, é aquela coisa que assim, é imprevisível também, mas é imprevisível porque é uma época que a narrativa era assim, galera, toda hora tá acontecendo uma coisa nova. Então, Sim. num filme de 1 hora, acontece 3 milhões de coisas. Aqui é uma imprevisibilidade que eu acho que ele emula isso, eu sem jogar, eu consigo sentir, assim, que pelo menos é isso que eu imagino de um MMO, assim, pô, você entra no jogo, porque ele sabe que a Like a 1 existe desde muito cedo, porque ele, primeiro, ele não fez o passo idealizado que uma pessoa normal faria, porque o rolê dele é fazer diferente. Então ele já foi por uma área, tipo assim, ele começou já pro outro lado no Metroidvania, sabe? Já pra pegar um segredo ali. E aí já foi. Aí caiu numa área imprevisível que tinha um boss. Logo você já estabeleceu um boss de nível muito mais alto que o dele. A partir do momento que, tipo assim, qualquer lugar que ele tá andando, esse boss pode aparecer. Ele já mostrou desde o início que a parada é imprevisível, que esse boss pode sim aparecer no mapa, e a gente sabe desde o começo que ele quer derrotar esse boss. E você, quando faz uma conta no MMO, a menos que você esteja fazendo muito do zero, procurando um jogo aleatório na Steam, o que eu acredito que seja mais raro, que eu acredito que a maioria das pessoas chega por indicação de um brother, de um youtuber ou de uma mídia que já gosta, você já sabe, brother, no level 15 tem uma quest que você precisa fazer. Cara, e tem um boss, tem um item lendário que eu vou te levar lá e nós vamos pegar. Então você já sabe que essas coisas lendárias existem. Então quando você já apresenta isso desde cedo pro espectador, é muito bom, sabe? Então, assim, aí ele pode estar numa quest e hoje você tá aqui pilhado até as 4 da manhã numa quest, amanhã você liga o jogo e fala, mano, se pau, hoje eu vou procurar aquele boss. E vai, entendeu? Porque Justíssimo. você não tá jogando no mesmo dia, saca? E isso eu sei de experiência de qualquer videogame, né? Mas no MMO tem essa coisa da progressão única ali. Então, assim, eu acho que ele me vende muito essa vontade de jogar o jogo por conta disso, sabe? Ele não ficar na mesmice, mas ele mantém essa mesmice ele ambientando, assim, ó, tá toda hora mudando. Aí vai para é um bicho, aí País dos Coelhos, aí daqui a pouco um bonecão de armadura. Mas o rolê do Laika On tá sempre ali, mano. Tá sempre ali, sabe? Mini spoiler, até quando parece que resolveu, não resolveu tanto assim. Exatamente, Então, assim. assim, tá sempre ali, sabe? Então ainda tem esse boss. Então isso é muito legal. E, obviamente, foi legal você buscar a história do programa de temporada que o único motivo pelo que eu dei play
nesse anime é porque esse cara tem uma cabeça de pássaro, velho. Sim. Eu nunca assistiria isso Verdade. se ele fosse um boneco como um Kirito, por exemplo, Então, saca? cara, Eu nunca daria play, porque eu falaria, mais um anime de jogo. e você tá Mais um correto. anime de jogo. Mas não, é um anime de jogo que o cara tem uma cabeça de pássaro. Isso Cara, me fascina, mano. ó, Tanto é que quando mostra eles fora do jogo, eu falo assim, não é possível que é esse cara que eu gosto, mano. É simplesmente um boneco normal desenhado, mano. Ele é Volta a muito. cabeça A do skin dele é pica. Sim, sim. É, que isso, saca? Mas, cara, eu acho que isso é maravilhoso e até remete ao que eu tinha falado, você começou puxando do fato de que eu falei que Shangri-La é melhor que Sword Art Online. E assim, eu continuo gostando de Sword Art Online, eu gosto demais dessa desgraça, mas pra mim tem uma parada que Shangri-La é que Sword Art Online não é, que é o seguinte, Shangri-La eu sinto que ele é um anime que ele, primeiro, não se leva a sério e segundo, ele não é pretensioso. Só que nessa despretensão dele e nessa, tipo, de não se levar a sério e ser uma parada que realmente remete a jogos e tudo mais, ele tá fazendo tudo muito bem a um ponto que fica realmente inacreditável. Pra mim, esse elemento que o Pedrinho puxou e que você falou novamente sobre a questão da imprevisibilidade, dessa experiência, e aí eu vou até falar um pouquinho de videogame, de jogo mesmo, pra ilustrar esse meu ponto, até perguntar pro Pedrinho, porque eu não sei como é que é o estilo de jogo que ele geralmente gosta, mas pra mim, o Sword Art Online nesse negócio de ele tá descobrindo, e aí tem o inimigo que surgiu de uma forma muito única pra ele, os eventos únicos, né? Esse conceito de evento único é simplesmente assim, inacreditável, sensacional. Isso é surreal. Nossa, isso é surreal. mano, isso é Eu acho que surreal. isso é uma daquelas coisas que eu acho que sustenta a resposta da galera, por exemplo, que fala que não Sim. tem um jogo como Shangri-La Perfeito, Frontier, não né? tem- Porque, porque não tem isso é como. fascinante. Só Não que, tem como. por mais que não tenha um jogo nesse nível de tipo de, nossa, um evento único que só você vai ter É vivido, impossível, né? Aham. pelo menos, por exemplo, eu não sei quando que eu falei isso, mas eu falei entre amigos, sei lá, quando eu tava conversando sobre videogame, que eu tava explicando pros meus amigos que eu me descobri no rolê de videogame uns anos atrás, assim, um pouco mais de 2, 3 anos, que eu sinto que os meus jogos favoritos são jogos que me permitem uma liberdade imensa pra explorar o mapa, fazer build de personagem, saca? Tipo, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Elden Ring, que foi um jogo que me cativou pra caraca, saca? O Elden Ring é um jogo tão aberto que, tipo, você não precisa seguir uma linearidade de como você resolve as coisas, como você enfrenta os boss. Existe uma parada muito maluca de você estar andando no mapa e você descobrir uma dungeon, e aí você entra nessa dungeon, e aí você descobriu um boss, e aí beleza, você vai lá, topa com o boss, se não quiser vai embora, morre pra ele e vai pra outro canto, saca? Você tem escolhas, você tem essa liberdade de você poder ir pra lá e pra cá. Não, tô apanhando desse boss, na realidade eu vou farmar em outro canto, depois eu volto aqui. Então assim, óbvio, aquele boss no jogo da vida real do Elden Ring está programado para estar naquele lugar. Mas eu, como jogador, indo às cegas, tenho a experiência na mesma vibe que um Sanraku encontrando ali Kaon lá de primeira no negócio. Sim. E você vai lá e toma um É a pau, porque... experiência do mundo aberto mesmo, né? Assim, é Exato. esse conceito bem executado, né? E o MMO Assim, tem bem um pouco disso. Porque MMO e o Guild Porque Wars o conceito dele parte disso, né? É que o mundo justamente é o jogo enorme, mais aberto possível. e tem Que milhões você de faz o que eventos você e quiser. bosses e história. Exatamente. Você tem Isso. liberdade pra fazer na ordem que você quiser. Não, eu vou aumentar meu XP. Não, eu vou fazer evento. Aí eu vou encontrar meus amigos pra fazer não sei o quê. Tipo, cara, isso tudo me Obviamente que encanta. também numa progressão, mas é essa possibilidade, Cara, né? Assim, isso Shangri-La, e aí novamente, voltando, né? Tipo, Shangri-La Frontier pra mim, no fim das contas, ele acaba sendo melhor de fato do que Sword Art Online, porque Sword Art Online ele quer ser mais pretensioso na história que ele tá contando. Isso assim, todo fã de Sword Art Online sabe e concorda. O próprio fato de, pô, não é só uma história, porque aqui ele, desde o início, ele só quer ser uma história de uma pessoa jogando um jogo. O Sword Art Online tem aquela coisa, pô, vocês estão presos, então já coloca uma parada ali, uma luta. Aqui ele literalmente é isso, assim, ó, galera, é um cara jogando um jogo bom, entendeu? Esse é não é tipo, qual é o Cara que joga diferencial desse jogos jogo? ruins,
é o melhor jogo de todos, é o melhor jogo do momento, então é isso, a gente vai Um testar uma jogador experiência de padrão de jogo. Perfect World indo jogar Guild Wars, entendeu? É tipo isso. Mas você tem alguma relação assim também, Pedrinho, tipo com videogame que te traz de alguma forma esse sentimento? Cara, total. Eu comecei jogando Lineage em Lan House. Aí de Nossa, Lineage você eu é old pulei school pra caralho pra. em MMO, meu Deus, velho. Eu sou. Bota fé. Aí eu pulei para WoW, mas na época que o World of Warcraft era aquele mapinha que, tipo, o bonequinho era pequeno e você ia lá, clã azul contra vermelho. Aí depois que eu fui começar com Perfect World, eu me apeguei muito pelo gráfico, né? Porque eu era o bonecão 3D, você girava a tela 360, voava e tudo mais. Isso me pegou muito. Aí só quando eu fui envelhecendo e comecei a jogar jogos bons, como o Sunraku, eu entendi quantos problemas eu enfrentava, por que eu me estressava tanto toda vez que eu jogava Perfect World. Vocês comentaram bastante de que seria impossível, né, a gente ter um jogo como o Shangri-La no mundo real aqui, mas tipo, é impossível e é muito caro, né? Porque todo Com momento que ele enfrenta, certeza. por exemplo, um World Boss, o World Boss não é só o World Boss, porque ele tá aprendendo enquanto luta com você. Então, tipo, se a gente tivesse um servidor desse, além de uma capacidade gigantesca para processar ali aquela realidade aumentada, ele teria que ter um servidor para cada World Boss e integrar tudo isso. Então, tipo, ia ser caro, ia ser difícil, mas não é impossível. E eu gostei que Shangri-La, ele dá mais pistas, né, técnicas, para ele ser mais crível do que era Sal, porque, tipo, Sal era um óculos que você colocava e de algum jeito ele conseguia fritar seu cérebro e, enfim, você não conseguia sair de lá, era tudo muito. Era isso. Ele falava e você acreditava, até porque naquela época a gente não tinha esse nível de tecnologia, não dava nem para questionar. Mas será que sim? Será que não? É porque, se eu não me engano, o Sal se passa em 22, 23. Eu sei que faz pouco Nossa, tempo nem que, tipo, lembro. foi o primeiro episódio, né? Faz pouquíssimos anos, eu acho que 2 ou 3, que foi o primeiro dia do Kirito dentro Do do Sword Sal. Art. Enquanto isso, aqui a gente tem toda essa explicação técnica de como funciona e tudo mais, e tem todo um universo de jogo, isso é legal. Mas eu sim tive uma experiência, eu acho que todo mundo, né, da minha geração teve isso, porque, enfim, na nossa época os jogos tinham um limite de qualidade, e de repente a indústria ficou muito forte e começou a investir muito mais. Então, por exemplo, quem jogava só PS1, PS2, pega um PS5 hoje na vida, vai jogar esses jogos que a gente vê aí recentemente, você está jogando um filme A gente praticamente, né? jogava o Mini Então, Eleven no PS1 achando que era perfeito. e o Contra, que lá no Super Nintendo você Pô, jogava o melhor Contra, o ainda. bonequinho lá tinha de Pixel pixel, art, aí do nada você chega hoje, mas isso é muito impressionante e é muito bom esse jogo ter saído agora, porque atualmente a gente tem muita coisa que chega perto, então fica muito mais legal assistir porque a gente relaciona com mais facilidade esse nosso dia a dia. Né, o próprio fato de ter o Mas, mercado de MMO já, assim, em muitos jogos online, com a estética anime também, sim, tá cada vez mais popular, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, como eu, nunca joguei um MMO, e você assiste um Shangri-La e você chega assim, pô, Pedro, você que já jogou aí, me dá uma dica aí de uns MMO, de uma essa parada assim, numa vibe, vibe né? anime. Existe um cardápio, sabe? Existe um cardápio de jogos maneiros ali. Então, assim, Se uhum. pô, quiser dá ir pra. pro gacha, além de tudo, é pior ainda. Não, se não tivesse Genshin preconceito aí. Impact aí. O pior é que o Genshin Impact eu joguei um pouquinho e assim, eu gostava disso, pô, entrar ali e Foi fazer uma legal pra quest aleatória, cacete. que é um pouco do que eu falei da questão Sim, sim. do Sunraku no jogo, né? Pô, do nada tá num mundo diferente, uma quest diferente, porque hoje você tá numa vibe de fazer uma coisa mais longa, uma coisa mais curta. Isso é Exatamente. muito fascinante No Genshin mesmo eu até zerei nesse quase jogo, todas saca, né? as Nesse anime. nações. Você o quê no Genshin, Pedro? Sim, zerei quase todas as nações, menos a nação lá de água, que é Fontaine, não lembro o nome exatamente, mas eu não fiz, eu pulei, porque é isso. O jogo me dava essa possibilidade e naquele momento eu não queria fazer Perfeito. aquela nação, aquele elemento, eu Uhum. queria fazer outro. E eu acho que isso
cada dia que passa fica mais indispensável em jogos, né? Eu citei aqui várias vezes o Perfect World, e ele é muito linear. Você começa ali e termina até onde a atualização deixar, e você tem aquele caminho. Se você não quiser mais sua classe, quiser fazer outro do zero, é a mesma coisa. Então, putz, eu cansei desse personagem, eu quero fazer outro, mas eu não quero, meu Deus, upar 90 níveis para eu começar a jogar de verdade, pay to win e tudo mais, e isso é maçante. Então, eu acho que Shangri-La, ele também reflete muito essa tendência da liberdade que a gente busca dentro desses jogos para desestressar. Mais uma crítica também que eu tenho para fazer aqui, para não falar só bem, é que me incomoda um pouquinho esses Deus Ex Machina que o Sunraku tem a todo momento. Ah, esse boss é muito difícil, mas eu aprendi aquela habilidade vorpal, né? Que aqui... não, porque essa arma aqui que só eu consigo, só eu sei que existe, vai me salvar. Isso me incomoda um pouquinho, porque tipo, ele é meio um Kirito da vida, né? Um Peter dentro do Shangri-La. Não sei se incomoda vocês. Apesar de eu reparar, não vou nem dizer que me incomoda, eu reparo, e aí só que me salta mais como quase como a gente falou, ele não se leva muito a sério. Ele é essa obra que se entende como uma obra que está promovendo uma experiência de jogo divertida e exagerada, né? Porque ele é esse personagem sempre roubado aí, tal. Então eu encaro isso como assim, o momento de um poder num Super Sentai, o momento de uma nova forma de um Kamen Rider, uma digievolução, sabe? Tipo assim, a estrutura desse anime realmente é ter os poderes roubados e vamos ver como ele vai roubar dessa forma. Eu entendo que algumas pessoas podem, inclusive, até nem gostar do Shangri-La por conta disso. Eu enxergo, tipo assim, não, é isso mesmo que ele quer fazer. Sempre dá uma solução roubada e isso é a parada engraçada. É tipo como eu falei, acabei de ver um Kamen Rider Gav que acabou esses dias. Eu assisto o episódio, assim, eu só quero saber, como ele vai ganhar uma nova forma e como é essa nova forma. Eu não tô tão preocupado. Se ele me der 50% mais um de trama, eu tô legal nesse sentido, sabe? Se fosse para falar algo que me incomoda mais como eles escolhem mostrar o mundo real, mas não tem muita relevância, então, assim, eu acho que poderia nem mostrar. E, para ser bem sincero, eu tava pensando isso hoje, mas na verdade não é nem algo que me incomodava enquanto eu assisto, não. Mas, tipo assim, essa parada mesmo dele ser, o caçador de jogos ruins e jogos de bug, eu acho que poderia ter algo a mais, tipo assim, parece que isso é só um plot, assim, que ele usa às vezes, não vou dizer que isso nunca é mencionado, mas eu acho que para ser, tipo assim, a base do personagem, eu acho que isso poderia estar mais presente, talvez até para sustentar, por exemplo, isso que o Pedro reclamou. Eu acho que o programa é meio roubado. De repente, pelo menos relacionar essas coisas a encontrar bugs, ou bugs que ele já enfrentou, e aí talvez seria mais interessante, sabe? Nos primeiros episódios isso aconteceu. Né? Acontece mais, depois ele vai esquecendo disso. Porque, tipo, ele estava acostumado com uma dinâmica, uma velocidade mais truncada, aí ele entra no jogo que roda macio, aí ele fala, então aqui é igual... É tipo, ele instalou a DSL e jogava no modem discado para jogar o móvel, velho. Antes ele clicava e o boneco não ia. Games. É o Rock Lee dos games, ele tirou o peso. Rock Lee tirou o peso, perfeito, saca? Agora ele tirou o peso, velho. Baixou o ping. É engraçado você falar isso, porque eu entendo, mas a forma como eu vi, pra ser bem sincero, tá? Eu não me incomodei dentro da experiência de Shangri-La Frontier, porque eu tive uma experiência muito leve com Shangri-La, sabe? Foi um anime que me trouxe muita leveza, diversão suave, saca? Conforme eu ia assistindo. Era realmente um anime que eu não tava esperando mais. Eu não queria que ele me entregasse. É quase como se não importasse o que vai acontecer, né? Só que tanto que tem uma coisa muito engraçada, que inclusive foi ontem, inclusive, que a minha namorada não acompanhou comigo, mas ela assistiu alguns episódios, saca? E aí teve um momento que ela falou assim, ontem, inclusive, ela falou pra mim assim, nossa, mas nesse anime os personagens gritam demais. Aí eu fiquei tipo assim, gritam? Eu não tinha percebido. Aí eu assisti um episódio prestando atenção e de fato eles gritam, só que eu até brinquei assim que eu falei, eu acho que o timbre da voz desses personagens está adequado, porque, por exemplo, o Zenitsu no Demon Slayer, ele tira a minha imersão, as gritarias dele.
A gritaria de Shangri-La Frontier não me incomoda em nada. Eu sinto como se eu, tipo, eu tô suave aqui na minha experiência com esse anime. Nada tá me incomodando. Tá muito leve, o que, assim, não me impede de concordar. Eu acho, de fato, que ele é o Kirito fodão. Lá no Sword Art Online, a premissa base do anime é o Kirito é um fodão, ele sempre vai resolver as coisas. Sim. Só que a diferença pra mim tá justamente no fato de que lá no Sword Art Online, a solução ela é entregue assim de um jeito magnânimo e quase que místico, um messias do jogo, entendeu? Tipo, é o fodaçaralho pra caralho. Aqui não, aqui é mais simples. Eu sinto uma certa uma simplicidade na entrega, tipo que e aí entra no negócio de não se levar a sério, que é tipo, ele é o fodão, ele resolveu coisas de uma forma inacreditável? Mas, por exemplo, quando a gente vai lá pra aquela luta do Weathermon lá, que é a primeira grande luta fodona que rola, tipo, que é absurda, assim, e dá boa, cara, o personagem tá o tempo inteiro falando, né? Tipo, não, porque eu tenho que acertar o tempo assim, e assado, e não sei o quê. E aí, tipo, eu citei o Elden Ring mais cedo, pra galera que gosta de Souls-like, irmão, Souls-like é literalmente jogar desse jeito. Tipo, você já apanhou do mesmo boneco 500 vezes, saca? E aí, e quando você ganha dele, é porque você já tá fazendo conta na cabeça de. Pera aí, ele vai fazer o ataque forte, aí 1, 2, 3, aí eu ataco, aí eu saio, 1, 2, 3, sabe? Tipo, e o personagem fez isso ali naquela luta daquele boss, só que, tipo, a gente tá vendo isso do ponto de vista visual, na forma de anime, ele tá, tipo, falando as coisas. Então, tudo isso eu acabei comprando, sabe? De uma forma leve, uma forma tranquila. Então, eu acho que é isso que, no fim das contas, eu vou falar de novo, inacreditável, mas, cara, Shangri-La consegue ser melhor que Sword Art Online. Eu acho que essa leveza, tá? Esse negócio dele falar, eu acho muito engraçado e até tentando casar um pouco. Primeiro, assim, a gente pode dizer que os personagens gritam demais porque a experiência de jogar um MMO com pessoas e qualquer jogo no Discord é isso. Exatamente. Eu ia isso. citar aqui que roleplay, né? TS é isso. É isso. Se você tá jogando Porque vocês não online, usam mais gritaria. TS, né? Discord. Completando essa coisa da experiência do MMO das pessoas estarem gritando, o que casa com a leveza. A gente tá, como você falou, ele tá sempre falando também. Então é como se porque parece que a gente tá jogando, mas também a gente não tá jogando, a gente tá assistindo. E ele, como ele tá sempre narrando, parece que a gente tá assistindo uma live. Então, tipo assim, Sim, é a gente tá imerso como, tipo assim, porque assim, se você for pensar, ele tá fazendo uma quest sozinho, não tem porque ele ficar narrando os movimentos dele. Ele só tá narrando porque a gente tá assistindo, e é um anime. Só que até isso faz sentido no mundo que a gente vive, porque o que a gente, talvez não a gente aqui, mas o que as pessoas no mundo estão gastando de horas assistindo os outros jogando e narrando seus próprios jogos por aí, tá, saca? Tem Muita gente coisa. milionária com isso, saca? E não é pouca gente, não. Então, assim, é uma experiência leve, eu acho que por conta disso, sabe? Sabe que assim, pô, às vezes eu tô ali, eu vou fazer um almoço, eu boto um vídeo no YouTube, boto um Omelete Z, bota ali uma live, saca? E aí, às vezes eu vou lá e boto um Shangri-La, que é como se eu estivesse vendo, sei lá, o Alan Zoca jogando de boneco com cara de pássaro ali, saca? É isso. Outra experiência também que eu acho que casa muito, eu acho que foi no finalzinho da primeira temporada, ou no começo da segunda agora, mas foi na traição ali do Arthur contra o Suraco, que é naquele episódio da reunião das guildas e tudo mais. E, cara, eu lembrei na hora do Perfect World, às vezes a gente tinha um clã dominante, outro clã dominante que era inimigo, e às vezes um player saía de um clã para o outro. Cara, que delícia, que tesão que era encontrar esse player que foi pro clã inimigo no meio do PVP, tipo, Surrar ia ele. todo mundo, ignorava o resto do clã, era ele. E às vezes a gente estava na mesma sala, né? Eu citei aqui o TS mais cedo, que era o que eu usava na época, que é como se fosse um Discord para quem nunca usou. E, cara, às vezes com ele na sala, a gente ia atrás dele para dar um cacete nele, porque é gostoso esse negócio de você bater na pessoa que é seu amigo, porque vocês dois estão lá upando o personagem, às vezes até junto, se ajudando, e depois vocês querem testar isso, né? Um contra o outro. É uma cultura normal dentro do jogo. E quando eu vejo essas pequenas rixas assim, ou agora eu quero testar essa sua arma, me enfrenta, igual aconteceu no final lá da missão do Guardião da Tumba que você citou, ô Lobato.
eu lembro desses momentos, tipo, agora você tá com essa arma aí, Deus da Guerra, vamos testar se ela é boa mesmo. Então, tipo, dá para ver que é uma construção que é feita por pessoas que acompanham esse universo, que fazem parte, né, estão imersas e que muito provavelmente usam a própria experiência para colocar isso na tela, para fazer essa animação, provavelmente até a dublagem, né? Inclusive, só um adendo, antes da gente falar dos spoilers e falar da narrativa mesmo, mas eu cheguei a dar uma pesquisada. O autor, o Shangri-La Frontier, ele é baseado numa novel, né? Tipo, a origem é uma novel, depois foi feita uma adaptação para o mangá e depois veio o anime. E o autor da novel, ele faz parte da produção do mangá, é uma pessoa chamada Catarina, e ele cita em entrevistas que a fonte de inspiração dele são animes como uns Isekai, tipo Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, mas ele menciona principalmente jogos de videogame como Final Fantasy XI, que era o primeiro MMO de Final Fantasy, né, que está descontinuado porque hoje existe o 14. Ele menciona inclusive o Monster Hunter, Dark Souls e Xenoblade Chronicles, então a gente vê essa amálgama aí de RPGs e MMO também, sabe? Que tem características muito distintas e como até o PH mencionou antes, da questão do... O Shangri-La Frontier, ele acaba sendo um anime que fala de um jogo, de um MMO que tem elementos diferentes de vários deles, né? Não à toa que, tipo, o Monster Hunter é um jogo que ele é característico justamente porque você não tá vendo a barra de vida do inimigo, então você tem que saber que você tá ganhando pelas características que o monstro começou a babar, ele começou a mancar. Então você sabe que, tipo, você tá conseguindo dar dano nele. É esse lado estudado, né? Que o Sunraku tá sempre estudando o boneco, né? Essa coisa. Monster Hunter é muito E a desse própria estudo. luta deles, né? Todas as lutas que rolam no anime é uma luta que você não sabe, assim, tipo, a quantas anda. Tanto que ele mesmo fala várias vezes de, tipo, caraca, mas, tipo, nossa, mas ele continua, ele continua, ele continua. É literalmente uma luta de Monster Hunter, saca? Tipo, isso é muito maluco, é muito massa. Dá pra ver essas referências, né? Cara, você fez uma comparação muito boa agora, porque eu tava incomodado com isso nas lutas com a Laika 1, porque, tipo, todo mundo dando porrada e eu pensando, mas tá fazendo efeito? E aí, né? Porque eu não sei, não tem barra de HP, então, às vezes, tipo, tá vendo o dano, mas, enfim, o dano, na verdade, não foi nada, foi um risco. Exatamente. Agora, o acumulado, com tempo ali, jogando... Nos próprios Souls-like, volta e meia, sei lá, tem boss que é tipo, nossa, você vai ficar ali 20 minutos batendo no boss, e assim, a luta parece que não termina nunca, e, cara, às vezes é uma luta de estamina, saca? Mas enfim, só pra mencionar o fato de que eu acho que são referências que são muito claras, sabe? Que Shangri-La Frontier traz, o autor conseguiu trazer. Bom, gente, vamos começando então aqui o nosso famigerado bloco de spoilers. Se você se importa com spoilers, pretende assistir ainda Shangri-La antes de vir terminar o episódio, enfim, blá blá blá, se importa, pula, olha aí na sequência de capítulos e da trilha do episódio e vai para adiante o próximo capítulo. Caso contrário, fica aqui conosco, porque agora vamos conversar sobre a narrativa de Shangri-La Frontier. Esse anime maravilhoso do Menino de Cabeça de Pássaro, que a gente não mencionou, um negócio, já de começo assim, que já me pegou muito positivamente, que quando a gente conhece o protagonista e ele tá lá criando o Sunraku, ele, o cabeça de pássaro, não sei o quê, ele faz uma escolha que é atípica, né? Eu vou botar todos os meus status em sorte. E isso é uma parada que tinha até esquecido disso. Então, isso é uma parada que define 100% a trajetória dele, porque ele começa de uma forma não convencional. De uma certa forma, ele encontrar Lycaon do nada, muito cedo, também faz parte disso, saca? E tem vários elementos da história dele acabam tendo relação com o fato de que o status do personagem dele é sorte, não é força, não é destreza, não é porra nenhuma, é sorte. Então, tipo, isso também é uma parada que me chama atenção ali na build inicial e nessa construção dessa narrativa, porque eu acho que casa bem justamente com toda essa mecânica dos
cenários exclusivos, dos eventos únicos, que a gente vai vendo eles passando, sabe? E, porra, pra mim são os momentos mais legais, cara, do anime, e que bom que são vários. Porque já tem esse primeiro encontro com a Lycaon, depois a gente já vai lá pra Rabbids, né? Tipo, pra Cidade dos Coelhos, em que ele vai treinar. A gente tem o Erermon, que a galera. Que eu até gostei, porque o Erermon, ele é isso, só que é um pouco diferente. Porque no Erermon, as pessoas sabem como ativar o evento. Só que existe uma forma muito específica de ativar o evento. É uma Uhum. informação que as guildas controlam e não sei o quê, porque eles controlam quem vai tentar ou não. Só que, opa, o grupo entrou, ninguém mais entra, agora só depois de tanto tempo, só depois que perderem o Caraca 4. E, cara, pra mim, toda essa conjuntura é tão crível. Novamente, por mais que a gente não tenha um jogo da vida real que seja igual Shangri-La Frontier, pra mim tudo isso tipo, é muito comprável, saca? Tipo, eu não tem um momento que eu fico, nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Não, cara, faz sentido pra caralho. E é isso que eu acho que faz tudo ser muito legal e muito interessante de assistir, sabe? E aí entra no fator imprevisibilidade lá que o Pedrinho falou no começo, que é, cara, eu não sei pra onde vai, saca? A gente terminou a segunda temporada lá com ele para enfrentar o Cthulhu lá em Hylier, né? Que não é Hylier, é Só Hyliat. que ao mesmo tempo vai começar uma batalha no campeonato lá, saca? Exato, cara, exatamente. Cara, isso é muito Tem doido. duas coisas para acontecer ao mesmo tempo. Isso eu Fiquei acho triste, maluco inclusive, que, tá? Eu fiquei muito triste que a temporada acabou assim, porque eu fiquei, que- ah, mas a mas primeira já acabou meio nessa eu safadeza sei, também, mas né? nossa, eu odeio. É, esse anime porque assim, tecnicamente a primeira acaba depois que eles matam, derrotam esse boneco aí que você falou, né? O Porque assim, Ettermon, ele acabou. Aí depois vem uns episódios safados ali que aí a gente vai ver só agora. Aí de novo eles fizeram isso. Mas isso eu achei um caminho legal que ampliou aquilo que a gente estava falando no bloco sem spoiler do, pô, ele sai ali para jogar um joguinho, ele sai ali para fazer uma coisa. Aqui, eles começaram a brincar com isso de uma forma para cadenciar ainda mais, sabe? E eu acho que ainda faz sentido, sabe? Porque eu até quando ele entrou pro Shangri-La, eu falei, pô, mas ele vai voltar pro Shangri-La, nada a ver. Aí depois eu pensei, não, faz todo sentido, pô. Porque ele tá ali, ele nunca tem, pela trama, ele nunca teve acesso a outro jogo, nem vai ter, é o mesmo sistema, ele foi convocado pela experiência no Shangri-La, então é óbvio que tudo bem ele voltar. E aí ele volta e acaba avançando um pouquinho lá, né? Então eu achei legal isso, e é aquela coisa, eu acho que ainda mantém o outro jogo, o elemento adicional, que não é o Shangri-La Frontier, que é o título do anime, como algo extra. Igual teve o jogo de mecha lá no início dessa Legal pra temporada, caralho, inclusive, hein? Vamos aqui lá. é claro que é o seu favorito, né? É óbvio que é o seu favorito. Aqui tem esse de super-heróis, mas, tipo assim, mantém como extra também, sabe? Galera, ó, Sim, a claro. gente tá apresentando outros jogos aqui, mas o nosso anime é Shangri-La Frontier. Os outros jogos, talvez a gente faz spin-off, talvez vai ficar só aqui, talvez volte no futuro, não sei. Mas a gente não vai abandonar o Shangri-La Frontier, sabe? Quando parece que a gente abandonou, são 2 episódios ali, a gente Já volta. E aqui volta. que parece que a gente vai ter um arco maior, aí a gente ainda tá fazendo paralelo. Então eu acho isso muito legal, sabe? Porque dá essa. Isso conversa com a experiência de jogo mesmo, como o Pedro falou, e como qualquer pessoa que joga vivencia, que às vezes você só tá cansado, você só quer mudar de jogo mesmo. Às vezes só quer mudar de jogo. É isso, quero jogar outra coisa e depois volto para aquilo. Então eu acho isso muito legal, sabe? E ele ainda vai casando, que aí é uma coisa que valoriza a narrativa, ele vai mantendo os mesmos personagens, aproveitando a linearidade disso, né? Trazendo novos personagens aos poucos. Por exemplo, eu não fiquei chateado que acabou e não teve o campeonato, mas se a menina lá, que é considerada a pica do outro time, a gente já Aham. tá falando do final do anime, né? Porque a gente acabou de ver, tá mais fresco. Mas se aquela menina que é a pica do time americano não ficar por muito mais tempo em Shangri-La Frontier e acabar esse torneio e ela sumir, eu já vou ficar puto. Porque eu achei Não. ela bem maneira Ela, ali. de- ela deu uma pinta ali de que ela vai entrar no Shangri-La. Isso para mim ficou claro, assim. Tipo, eu acho que ela vai ser uma personagem importante depois. E eu torço também porque ela é muito maneira. Ela é interessante, né? Mas até um outro Eu aspecto. posso só fazer um adendo aqui, Claro. porque eu reclamei dessa questão desse Deus Ex Machina e eu não tinha levado em conta esse fator que o Lobato resgatou aqui É agora, que verdade. o status dele é completamente sorte.
E eu tô lembrando agora, até nessa luta que ele tava tendo com a Laika On lá, junto com a Psyker Zero, né? Cyger Zero, O Psyker Zero, o fato de ter aparecido os coelhos mais aquela menina, também eu acho que é influência disso. Porque a menina entrou para falar com ele, quando ela perguntou ele, eu acho que o fator sorte dele deve ter influenciado nisso, para o NPC levar ela até lá. Não querendo dizer que o sistema do jogo prevê o futuro, mas eu acho que facilita muito tudo ao redor dele. Porque, Sim. tipo, é meio que, meu Deus, incrível, mas também não é nada de impossível ele ter uma arma diferente, ele ter a ajuda desses NPCs, porque tudo leva ele para esse caminho. Então, desculpa. Assim, não, Shangri-La Frontier não Sociedade. deixa de ser um Deus Ex Machina, mas é um não Deus deixa de Ex Machina ser. que ele plantou lá no primeiro episódio, mas assim, eu também esqueci completamente, tanto é que eu vim com toda a comparação com Digimon e Kamen Rider, e na verdade não, era só esse fator. Assim, pode representar narrativamente. Monte sua build direito. Mas é você que é questão de skill, brother. Cara, é questão de skill. Se o seu personagem não fez a build que eu fiz. Não. Essa parada me pegou tanto que, se eu não me engano, eu acho que no Dark Souls que dá pra você colocar um status de sorte. E as poucas vezes que eu joguei Dark Souls, eu sempre pensei, cara, mas que merda de status é esse, tá ligado? Aí depois de ver Shangri-La Frontier, eu fiquei, talvez eu devesse abrir um personagem no Dark Souls e enfiar tudo em sorte e ver o que acontece, tá ligado? Tipo... mas ao mesmo tempo, eu gosto que ele começou a brincar com o azar. Assim, ele já sempre brinca, né? O personagem, a gente tá falando aqui que ele tem a sorte, mas desde o início ele é amaldiçoado, né? Sim, também. Então, assim, ele tá sempre. Mas eu gosto muito do que eles fazem com o azar agora nessa temporada, que ele ganha o poder lá do tarô, tira a carta do tarô, e aí o poder, ele fica, caraca, muito bom, que aumenta não sei o que, recarga dos poderes, acho, né? Mais o tempo de respawn das habilidades, isso, né? Isso. Só que aí os itens de cura não funcionam, mano. Aí ele usa e, meu Deus. Então, assim, eles estão brincando com azar também, então exato. Eu acho legal também. Uma coisa que você estava mencionando, até que tipo, me lembrei agora, que acaba conectando também com a história que a gente está falando, é que uma coisa que eu gosto demais, não só em anime assim, mas em jogo e MMO e todos esses aspectos gerais da coisa, é que eu sou fã de bonecagem. E bonecagem 100%. envolve outfit, o personagem que tem um capacete novo, que arranjou uma arma nova e não sei o que, saca? Tipo, cara, eles brincam muito com essa parada dele ter novas adagas e testar as paradas. E na segunda luta com a Lycaon, né, que é uma luta muito massa, cheia de reviravolta. Ele chega aquele momento que ele usa pela primeira vez as drills dele, e com o capacete, né, do mecha lá que ele usou pra controlar. Sim. O mecha pássaro. E, cara, tipo, tudo isso pra mim, porra, enriquece demais, saca? Porque também torna a parada ser divertida. E aí o PH sempre gosta de mencionar, e mencionou, inclusive, nesse episódio, o rolê do Tokusatsu, sabe? Tipo, do Kamen Rider. Kamen Rider é uma franquia que gosta muito de fazer essas bonecagens. De, cada tipo, vez a mais. nova transformação. E, porra, e aí tem a versão que é azul, a versão que é verde, a versão que é vermelha. E cada uma delas tem uma arma diferente, e aí supera, né, o desafio de uma forma diferente. Então puxa um pouco, né, dessa influência japonesa de cultura pop. E pra mim, cara, a luta com o Eremon, pra mim, até agora, ela foi de fato a melhor luta. E a gente nem mencionou esse detalhe, que é o fato de que o Shangri-La Frontier entrega na qualidade da animação nos momentos, cara, que tem que entregar. Puta que pariu. Sim. É um estúdio, cara, pequenininho, sabe? Tipo, o estúdio C2C, que foi responsável pela série. O único anime que eles fizeram que é relativamente relevante, assim, é aquele Tsukimichi, que eu acho que você assistiu um pedaço, PH, quando ele lançou. É um bem... Já tem uns bons 3 ou 4 anos, eu não sei se o Pedrinho viu. Mas, assim, não é um estúdio, tipo, com várias obras mega relevantes. Eles fizeram também aquele Wandering Witch lá, da bruxinha de cabelo branco. Então, assim,
não esperava o nível de entrega que eles tiveram, saca? O que me deixou muito feliz também, porque é uma baita de uma entrega. E a luta do Edermon lá, aquele samurai robô, é uma baita luta massa e, tipo, cheio de momentos e tensão e caraca, puta merda. É o suco do animezinho de lutinha da forma positiva, saca? Eu acho que essa luta ela tem muito destaque, primeiro assim, porque ela é a primeira coisa de grande impacto no anime, né? Assim, o encontro com a Laika On já é muito forte, mas é o primeiro episódio, assim, é logo no É início da muito rápido, trama. é muito começo. Então não é aquela coisa de impacto de quando a gente já está acostumado. E tem uma coisa que eu acho que foi o que mais diferenciou também essa luta, até do que vem depois, parece que ela tem mais carga emocional, sabe? Pelo próprio cenário ali, sabe? E é a coisa de como isso que a gente está falando do Sunraku ficar investigando como é o que está acontecendo, porque depois disso o anime até precisa dar um respirinho assim dessa profundidade emocional, aí ele já ainda faz a pausa para ir para o outro joguinho de mecha, aí que ele volta para ter uma coisa mais de profundidade, quando ele acredita que ele tá derrotando o Lycaon, mas na verdade é o monstro das sombras e aquela coisa Isso, é fake, um clone, né? fake monstro e foi uma pegadinha, mas foi quando ele ganhou o tarô, né? Então, assim, lá daquela luta até aqui, o retorno do fake Lycaon é o mesmo ritmo do início, eu acho. É mais tranquilo, é mais side quest, é mais uma coisa um pouco mais leve, mas aqui ele volta, e aqui já não tem o mesmo impacto, eu acho que por causa do final. Quando o final o que eu acho que pro anime é legal, porque ainda mantém esse boss maior, que eu estava até falando lá no início, né, que dá essa característica de MMO, mas para a conclusão desse mini arco mesmo, é um pouco fraco, porque você acompanha todo aquilo e você fala, putz, não era esse boss, tem o outro boss. Então ainda vai ter que continuar a quest, enquanto no outro não. Teve um desfecho mais profundo, ele realmente conseguiu a parada, e eu acho que o fato de ter sido a primeira vez, e como você visualmente também, tem toda aquela vibe ali japonês, samurai, que já dá essa serenidade que também que pesa no tom emocional. Então, assim, com certeza, emocionalmente, esse ainda é o ápice do anime, sabe? E pelo que a gente tem aqui de futuro, que seria esse pirata meio Cthulhu das ideias, e esse torneiozinho ali, que na verdade eles vão jogar um amistoso, não, me parece que no futuro próximo a gente tem esse arco emocional, mas o que é coerente até, né, com a estrutura. Parece que é uma estrutura meio de questzinhas ali, evento único de boinha, e aí, opa, uma coisinha maior. Então, se a próxima temporada mantiver o mesmo ritmo, talvez ali quando a gente estiver na metadinha ali, nos episódios 15, 16, começa. Eu tô até vendo aqui agora, ó. 15, 16, 17 e 18 da primeira temporada. Todos os episódios têm o mesmo título, e aí parte 1, Isso, parte é 2, verdade. parte 3. E a mesma coisa na outra, no caso é 11, 12, 13, 14 e 15, que é a moeda. Então, Que é a tipo assim, luta. ali na metadinha, eles fazem Sim. esse momento em que, ó, esse é o grande momento dessa temporada em que a gente tá até mostrando que é um momento só, o mesmo título em partes. Nem tinha reparado nessa coincidência de ser a mesma estrutura Pior que mesmo, eu não mas tinha visto isso aí também, não. é porque eu tô com a wiki aqui aberta quando a gente grava e tava olhando para ir comentando a progressão de arcos e reparei. Então pode ser que eu já vou vir com essa expectativa para a próxima temporada, sabe? Um começo Justíssimo. suave, um arquinho e aí uma promessa de arco pra gente resolver já na outra temporada. E esse rolê emocional aí que você mencionou, inclusive, não sei, o que vocês acharam? O que você achou, Pedrinho? Porque nesse momento realmente do Era Irmão, você falou isso e agora me ligou. Tem um peso diferente também pelo fator de que existe algo rolando ali por trás também, né? Existe uma menção a descobrir o segredo desse mundo, né? Dá a entender de que Uhum. aquele evento em específico tem alguma coisa a ver com algo da vida real também, no sentido de o Sim. desenvolvedor foi lá, era uma das desenvolvedoras, né? A própria Pencilgon, né? Tipo, ela acaba Aham. tendo uma relação diferente com aquele NPC, e aí realmente tem um peso emocional diferente naquele momento. O que você sentiu que é isso, assim? Cara, nesse momento eu lembrei muito de um filme que é do Spielberg, que é Jogador Número Um, em que Sei. ele joga um jogo, que é um jogo, na verdade, lotado de referências da cultura pop, Parece um grande jogo, e inclusive. o objetivo final desse jogo é achar várias chaves
que vão abrir a porta e quem abrir a porta é um evento único. Quem abrir essa porta ganha os direitos do jogo, vira o dono do jogo, né? E o criador do jogo foi colocando várias pistas, inclusive da vida pessoal, dos problemas do casamento dele, várias coisas assim. E para a galera desvendar a localização e como conseguir essas chaves, eles tinham que estudar a vida pessoal aí do criador do Boa jogo. referência. Então, nesse momento, eu lembrei bastante desse filme, porque é exatamente isso. Eu não vou abrir essa discussão se jogo é arte ou não, eu nem tenho repertório para discutir esse assunto, mas é inegável que todo jogo, como qualquer mídia, ele é uma produção Perfeito. que tem um viés artístico. Claro. Então, ele tem um roteiro, ele tem um design, ele tem uma direção. Então, por exemplo, o Shangri-La usa isso muito bem quando ele pega aí essa história dessa, né, provável desenvolvedora, essa história pessoal, que ela coloca aí na missão desse World Boss, eu acho que são 7 ou mais, e eu acho que isso faz muito sentido com todo o universo de jogo e de anime, né? Quem acompanha muito e gosta de ir um pouco além da história que está vendo sabe que o autor, o diretor, ele sempre coloca alguma coisinha ali, alguma referência do que acontece com ele na vida real. Se for E eu achei esse Miyazaki, momento além de tudo... Não, o Miyazaki, eu acho que é o mestre de todo filme, o protagonista, de certa forma, é ele na infância, né? Tem sempre aquele avião lá que o pai dele fazia. E eu achei isso muito legal. Foi uma parte que me emocionou, me pegou de surpresa, porque até esse momento eu não tinha me emocionado. Eu considerava o anime como puramente comédia, né? Era o Gintama Gamer. E aí chegou nesse ponto e eu tomei uma porrada, como aconteceu comigo enquanto eu assistia Gintama também em vários momentos, assim. Então eu acho, o PH citou isso muito bem, essa mudança de clima e de tom que a gente tem de uma maneira bem racional durante as temporadas, eu acho isso muito legal, né? Quem jogou, por exemplo, pegou um MMO e jogou muitos anos, como eu fiz com Perfect World, nesses anos eu conheci gente que eu gostei muito, gente que eu odiei, é bloqueada eu nem uso Facebook, mas a pessoa tá bloqueada lá hoje. Tá Teve bloqueado no gente que, Orkut. infelizmente, né? Vou pesar o clima agora, só para você não ficar sem graça. Teve gente que morreu, muita gente que eu comecei jogando morreu no final, no final do jogo, não, que o jogo não acabou, mas tipo, até quando eu parei de jogar. Então é isso, tipo, o jogo é isso. É essa montanha russa e que muitas vezes a gente tem esse contato. Eu assistindo o Suraco jogar, eu lembro de mim jogando meus MMOs lá atrás. Pô, isso é muito bom, saca? Tipo, isso é muito bom mesmo. É justamente por conta dessas conexões que a gente acaba empolgando, né? Isso é curioso porque você falou que te mexeu nessa parte, principalmente do Eremon com você, acabou te conectando com várias coisas. E pra mim, definitivamente, foi o momento que eu percebi o quanto eu já tava entregue com o anime, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu lembro que eu e o PH a gente conversava em box, que a gente falava assim, tá assistindo, tô assistindo. E o PH assistiu o começo, aí deu uma parada porque ele foi assistir outras coisas e eu continuei. Eu parei no Arco dos Coelhos, eu falei, pô, se pai eu não quero ver mais. Que é até o episódio Rolou 7 isso. ali, mais ou menos. Aí depois alguém no grupo falou, não, continua que vai valer a pena. Aí eu Isso. continuei. E aí eu também falava, e a galera do grupo Isso, falou comentou. também. Falei, O cara, galera do grupo inclui o Lobato. o negócio vai bem, o negócio tá indo legal, tá indo legal. E tava indo bem mesmo, tava me divertindo. Mas eu lembro ativamente de falar que, tipo assim, cara, ele não é genial, mas ele tá sendo bem divertido. Só que quando chegou nessa parte do Eremon, pra mim, a parada virou, saca? Porque virou assim, cara, não, ele me entregou um negócio a mais aqui, que eu não esperava que ele me entregasse e acabou entregando, então, assim, eu estou completamente vendido. O que é curioso, porque em comparação, eu acho que a segunda temporada, ela não entrega nenhuma luta que seja tão boa quanto essa, em termos de peso e a carga geral. Acho que não. Narrativa, né? Do ponto de vista narrativa. Uhum. Mas a dose de diversão dela, eu acho que ela é mais linear. Porque ela... tem a parte do... Tem a quest
dele indo atrás de material pra fazer uma arma nova pra ele, tem a quest aí deles, no meio disso, acharem a Lycaon e aí enfrentarem a Lycaon, aí o novo cenário único, né, que daí entra o Cthulhu lá, que tá rolando já ainda. Então, eu acho que ele foi mais consistente e linear dentro desse aspecto videogame místico do anime, mas eu acho que o Eremon na primeira temporada, ele trouxe um negócio especial que, cara, eu sinto que vai vir de novo de alguma forma, Sim, eu mas que também ainda não acredito. veio, sabe? Tipo, Eu também acho. Eu acho assim. Eu acho que na primeira temporada ele mostrou que o anime que poderia fazer mais coisas, profundidade dramática mesmo, e deu essa carta que o Pedro até falou, pô, não é só uma comédia. Eu acho que relaciona isso com jogos, né? Porque assim, se você vai jogar um MMO, talvez provavelmente a maioria dos jogos vai ser de raiva, de diversão, mas aí, vez ou outra, você, pô, eu tô sentindo que, como qualquer relação, talvez, né? Assim, como de qualquer certa jogo forma. mesmo, inclusive. Aí, de repente, você tá vendo que aquilo ali cria conexões, e não só cria conexões entre os jogadores, mas conexão com as tramas de alguns personagens também, né? Às vezes você tá jogando e fala assim, nossa, esse personagem falou que eu queria. A gente tem um programa aqui que fala sobre mídias e discute isso toda semana, né? No caso, a gente tá falando aqui de jogos, mas basicamente a mesma coisa. E nesse caso, era um personagem que tinha uma trama mais emocional ali, e não duvido que em algum momento a gente descubra que essa trama é emocional assim, e esse personagem era tão difícil assim, porque ele de fato poderia ter algo a ver com, com algo fora do jogo, como na comparação que o Pedro fez com o Eu jogador acho que número essa um, assim, comparação, inclusive, é, assim, tem chance assim, demais de rolar uma parece, parada assim. faz muito sentido isso, Faz achei muito. bem Sim. interessante, mas ao mesmo tempo, se eles não falarem disso também, tudo bem, era só um dos elementos do jogo emocional, sabe? Então, assim, mas de fato, essa segunda temporada eu acho que ele quis mais, talvez, expandir as possibilidades de narrativa, de cenário e de mundo com essas mudanças aí, né? Assim, foi a temporada em que eles decidiram mostrar outros jogos, mostrou 2 outros jogos, né? Mesmo na aventurinha do Cthulhu, teve um momento ali de pirata, aí depois teve um momento em que realmente eles estavam no mundo que é submarino, mas os bichos voando, Sim. assim, então eu acho que talvez foi sobre isso, mas eu realmente acredito, como eu falei, talvez não na próxima temporada até, mas que o anime ainda vai entregar essas coisas, porque eu acho que é da característica tanto de uma narrativa mais longa, como do mundo da relação com jogos mesmo, né? Como o Pedro falou, assim, até uma obra como Gintama, que é sobre comédia, que é toda comédia, ela é tão longa que eventualmente ela pega, assim, eu acho que é natural da obra longa, vem para isso, Shangri-La é uma obra longa, é uma obra que está fazendo muito bem a representação de experiências que são vividas nesses videogames online e até offline, de certa forma, porque eu mesmo, Videogames no como eu geral, falei, né? não joguei MMO e reconheço várias das experiências quando o Lobato está falando, por exemplo, da questão do mundo aberto. Eu nunca joguei esses jogos, não gosto nem desses jogos mais Souls tal, e não jogo MMO, mas hoje em dia, se você vai jogar um Breath of the Wild, se você vai jogar um Perfeito. Pokémon Scarlet, tem que ser mundo O aberto. Breath of the Wild Até o mesmo é um bom Pokémon, exemplo. Uma saca? boa conexão. Pokémon Scarlet, se você quiser, você vai pro último ginásio, assim, saca? Assim, não sei se pro último dá pra ir, mas não interessa, vocês entenderam. É aberto, entendeu? Então, assim, obviamente a progressão, se eu quiser criar um novo chart, talvez eu tenha que apagar meu save, mas isso não é sobre isso que a gente está falando aqui, é sobre a experiência de se relacionar com o jogo, e acima de tudo, o Shangri-La me vende a experiência de querer jogar um Nossa, jogo, né, isso então assim, eu acho que ele faz isso muito bem, sabe, assim, então, porque é isso, assim, quando eu estou procurando jogar um videogame, quando eu estou procurando jogar um MMO, ou qualquer pessoa, eu não acho que você está procurando jogar um MMO para quero me emocionar, não é para isso, mas Não, a emoção ela faz parte da experiência. é Então eu isso. acho que até isso o anime tem traduzido bem também. Assim. E só para concluir essa minha fala, que foi num tom muito positivo, para falar uma coisinha que eu não gosto um pouco, já mais aqui para falar mais na parte de spoilers. Fala do jogo chamado Bosta. Não, eu acho assim, os personagens, além do Sunraku, de forma geral, eu acho que não são tão maneiros, sabe? Assim, às vezes ele tem momentos maneiros e às vezes eles são bem aproveitados, mas de forma geral, eu consegui ter mais apego mesmo pela coelhinha, né? Mas porque tá com ele ali o tempo todo, mas eu acredito que os outros não me passam muito assim
pô, eu gosto desse personagem. Acredito que talvez pode acontecer para outras pessoas, assim. Todo mundo sempre gosta de alguém. Mas eu não sinto Mas o muita PH, confiança nesses personagens, assim, né? você gosta de gamer? Ah, talvez seja isso. Talvez Cara- seja isso. É isso, não tenho nenhuma crítica. Cancelar da Pede desculpa, crítica. igual o Pedrinho. É só pegou mais na um sorte. ponto. É só mais um ponto da vida real que ele tá retratando. Óbvio que é. Não, É óbvio. é isso, gente. Eu tô errado. Amor, eu tô errado. Shangri-La Frontier tem uma justificativa pra tudo. É um documentário no fim das contas, né? É um documentário. Perdi tudo aqui, caralho. É isso. Mas pra mim, esse negócio dos personagens, eles entram muito daí na parte mais clichê do anime mesmo, sabe? Que nem a gente falando muito de Sword Art Online. Sword Art Online é sobre personagens que giram em torno do Kirito, saca? Tipo... E aqui, querendo ou não, esses personagens também estão girando em torno do Sunraku, Sim. sabe? E óbvio, eu acho que principalmente no momento do núcleo que tem o Sunraku, a Pense, o Gon e o menino louro lá, que eu esqueci o nome, e que eles vão enfrentar o Eremon e tal. Que é o Kei, que tá aqui, que convida eles pro campeonato depois. Eu sinto, tipo, que existe uma dinâmica melhor entre personagens um pouquinho ali, melhor. porque eles têm personalidade forte, Uhum. sabe? Agora, quando a gente tá na segunda temporada, que eles se afastam um pouco, porque tá cada um resolvendo outra treta. E aí a gente entra a Psyger Zero, que é uma menina que gosta do Sunraku na vida real e que ela não tá desde o começo, né? Mas desde o começo ela é escanteada. Isso, é. Ela é Só que a trama apaixonada. dela, essa traminha dela é... Horrível, eu espero que ela seja foda ainda. Mas é o clichê. Porque ela tem esse potencial. Não, o personagem é foda, não à toa. Tipo assim, aquela cena do Apocalipse, Lúcifer, sei lá, do poder dela lá. Ela até foi foda, na verdade, né? Mas aí depois ela é apagada de novo. E tipo assim, pô, não deveriam fazer isso com ela. Mas por conta justamente desse rolê do... ela... É. Que personagem que é ela? Ela é a menina que gosta do menino e tem vergonha de falar, saca? Tipo... e é pica no jogo, saca? Mano. Que daí esse cara, mano, olha como você... upa seu char... Ela, inclusive, é muito mais foda que ele. Ela é muito mais foda que todo, saca? Mas eu acho Mas eu acho bom ela não tá sempre ali naquela panela, porque é muito desbalanceado, sabe? Tipo, porque ela é roubada, como se você tivesse... tipo... É como você, sei lá, tá no nível 50 ali com seus amiguinhos nível 50, 45, 60 e do nada 400. Você vira amigo do top server. Aí, porra, você não tem mais gosto, você não porque quer jogar, você vai matar o boss nível 60, ele mata sozinho, Você nem sabe? quer jogar com ele. É verdade, você tem razão. Mas não, assim, a narrativa, ela justifica, né, porque ela tá lá. Eu acho que a questão e talvez justamente por... carisma. Eu acho que é mais... Mas é irritante. Eu acho que é mais irritante pelo clichê, igual o Lobato falou, assim, sabe? Porque como o anime, ele tá mais focado nessa coisa dessa diversão aí, de explorar boneco, como vai matar boneco, qual é o item novo, aí essa parte desse romancezinho ali é bem bobinho, mas assim, eu confio que essa mina ainda vai ter mais momentos, assim, porque como a gente lembrou, o Lobato acabou lembrando, ela até tem aí na luta nessa segunda temporada, mas depois ela, na hora dos piratas, ela é esquecida de novo. Mas, pô, assim, é porque, na verdade, é um anime que a gente... O negócio é que o Sunraku é tão divertido e eles não conseguiram passar essa diversão, eu acho, tão claramente para outros personagens. E sabe qual é a verdade? É porque todos têm cara de humano, mano. E só ele tem uma cara de pássaro, mano. Tanto é que o outro personagem legal, os outros personagens legais é os coelhinhos, mano. Por quê? Que eles não botam mais máscara na cara desses bonecos pra eles... Porque, ó, tem outro... Sabe qual é um personagem que eu acho massa? Mais furries. O tubarão, mano, que aparece. O tubarão é massa. Aquele tubarão Disney furry pra caraca. Né? Tipo... Por que os humanos desse anime são horríveis, mano? Mostra mais bicho. E o Sunraku, na verdade, é humano, né? Mas o disfarce. Ô, gente, mano, isso é... Diga, Pedro. Eu queria tirar uma dúvida com vocês, que a gente não conversou muito do anime previamente, mas vocês assistem ele em japonês ou em português? Eu vejo português. Eu vejo japonês. Cara... Mas eu morro de rir quando eles estão em alguma cidade, alguma coisa, chega um personagem novo, igual aconteceu naquela reunião de guildas, né? Após aquela quest lá, aquele World Boss lá, Samurai, que chegou uma personagem, uma loli, com uma voz de idoso, aquele idoso de 60 anos que fumou cigarro desde os 14 anos mais de idade. Isso, inclusive. Aí chega a bonequinha e fala...
Eu queria muito esse Isso é livro aí. MMO, tá? Porque, mano, cara, perfeito, Falta perfeito. mais isso, É falta mais muito mais isso. legal jogar com personagem com boneca feminina. O movimento é muito melhor. Eu tenho a falsa impressão de que elas têm menos tempo de recarga, o ataque sai mais rápido. Eu sinto isso. E é muito mais fácil ser aceito em PT quando você joga de personagem feminino. A realidade é essa. Esse negócio que vocês estavam falando, inclusive, dos humanos, cara, pra mim puxa uma fala que o PH falou bem antes sobre o momento que vai pra vida real, cara. Pra mim é um momento que, tipo assim, velho, volta pro jogo. Nossa, sim, mano. Porque os personagens são genéricos, eles são aleatórios, as situações nem são interessantes de Parece que verdade. foi o sobrinho da galera que fez o character design nessa hora, Cara, sabe? Assim. parece que o anime perde qualidade, exatamente. Pede. Parece que foi outra. Se pá até mano. Se Às pá vezes até o é. estúdio contratado que faz essas cenas. Porque não faz sentido, mano. Muda Cara, muito. é meio paia mesmo. E o Suraco, né? Ele de humano, eles tentam deixar que ele é meio galanzinho na vida Nossa. Não é, real, né, né? velho? Não Pelo vende olhar, isso. pelo Não menos. vende isso. Cara, ele fica muito mais maneiro, muito mais descolado quando ele tá com a máscara de pássaro. Eu acho que Nossa, se nem ele se usasse no mundo real. E só que tem um detalhe também, tá? Porque na segunda temporada eles foram fazer a brincadeira lá de que, ele foi lá, encontrou a galera pela primeira vez ao vivo Nossa, e ele isso foi botou a nada a máscara. ver. E eu fiquei tipo assim, ridículo, tá? Você é Não, nada a ridículo, amigo. ver. Isso foi nada a ver. Você Nada é a ridículo. ver. Botar Nossa, a esse foi o momento brega que eu falei, não dá, gente. Até o anime brega tem que ter limite, pô. Saca? Eu pensei isso. Síndrome de E protagonista. depois, mano, ele chegar no torneio com uma fantasia de um personagem de outro jogo. Como é que ele vai entrar naquela cabine, velho? De Mano. VR com uma máscara de E é abóbora? uma máscara gigantesca, quadrada, né? E o cara na plateia reconhece que é eu de um adoro outro essa jogo, ele tá fazendo um Eu tô publi, contigo, mano. Como eu é? tô contigo. Faz nem sentido. Mas dito isso, quando a gente vai pros mundos dos outros jogos, é sempre muito. Eu sempre achei divertido demais, saca? Porque desde no primeira temporada que a gente vê o Bosta, que é o jogo de luta cagado lá, que todo mundo joga Sim. com glitch. Tipo, é sobre exploiting bugs pra poder ganhar. Eu achei, tipo. Street Fighter de rodoviária, né? Street Fighter rodoviária. Cara, eu achei divertidíssimo. Aí depois tem o rolê do Mecha, que, óbvio, eu me realizei, né? Tipo, eu adoro, eu acho maravilhoso, eu achei muito divertido. E por fim, cara, tipo, na hora que vai pro jogo de luta desse campeonato aí, cara, novamente a produção me surpreendendo, porque entra no jogo de luta. Ele é um jogo de luta de super-herói, quadrinhos e não sei o quê. Louco, a textura da animação muda. E a forma como a animação roda, sabe? Tipo, e tem aquelas texturas de quadrinho aparecendo. E eu fiquei, cara, parabéns, tá? Tipo, eles realmente pegam esses momentos pra enriquecer o anime como um todo. Ao invés de, tipo... Porque podia ser um momento extra, tipo os momentos extra do mundo real que é paia pra caralho. E aí a gente fica, eu queria que voltasse pro Shangri-La Frontier. Volta pro Shangri-La, né? Só que não, porque é divertido ainda de ver, sabe? Óbvio, eu quero que volte pro Shangri-La porque eu quero ver a continuação das coisas que estão acontecendo lá. Mas ao mesmo tempo, porra, quando tava lá no rolê de Mecha, eu tava, tipo, muito imerso, assim, na historinha ali, ou no próprio Bosta, quando... Aí tem um cara que quer te desafiar e não sei o que, papapá. Tipo, eu acabo entrando na parada, na imersão do que eles estão vivendo ali de uma forma positiva, saca? Então, pra mim, a maior crítica fica aí. Mundo real do anime, eu nunca quero que apareça. Por mim, eles podem ser jogadores de MMO que jogam 16 horas por dia. É isso. Mas aí você não também é desloguem. Não desloguem. Você é fã de Sal, né? Você é fã de Sou. Sal, então talvez você esteja enviesado. Tá querendo que o boneco nesse fique ponto. preso, né? Não, mas eu acho muito. Eu acho uma boa muito chato observação, mas não sei. quando vai pro mundo real, mano. Eu acho muito chato. Muito sim. É ruim Até mesmo, nessa é ruim parte mesmo. do campeonatinho, mano, é chato. Tirando, como eu falei, quando a boneca do outro time que eu achei maneira. Porque até os amigos dela também, os americanos, Eles que são parece que veio de um. genéricos, Vilão de Final Fight Série B, sabe? Não, peraí, isso tem que ser dito. Eles são, tipo assim, o ápice do desconhecimento sobre como é um gamer profissional americano, tá ligado?
É porque Não pegou tem jogo de um luta, gamer aí profissional pôs americano daquele jeito. personagem de luta, velho. Não tem nenhum gamer profissional americano daquele tamanho. E olha que eu assisto Saca? os Evo da vida aí. E não Tipo tem, não assim, sobe pro palco gente daquele jeito. loucura, loucura. É muito engraçado, é muito nada a ver. Eu tenho uma pergunta. Vocês que são mais gamers que eu. Ih, Shangri-La Frontier venceria o GOT Não, pra mim é GOT. no The É, Game Pra mim é Awards? GOT. Tem que ver o que tá no ano, né? Mas pra mim é GOT, Venceria. um Shangri-Lazinho. Nossa, meu amigo, Ô, que louco, é tem isso? que ver o que tá no ano. Você acha que tem coisa melhor? Olha tudo que aquele Você jogo é entrega. zeldeiro? É GOT. É porque se ele me disser que ele tem um modo single player, aí pra mim é GOT, certeza. Mas aí, ó, eu vou defender Mas você Shangri-La vai jogar Frontier. sozinho? Pô, Não, mas é ó, igual um Genshinzinho, às vezes ele só fazer uma questzinha Eu vou- sozinho ali, saca? Eu vou defender Aí você me aí o pegou. Shangri-La na ideia do MMO, porque é o seguinte, eu falei que eu estou jogando Guild Wars 2, e Guild Wars 2 é um jogo que é um MMO massivo, papapá, milhões de pessoas jogando e tal. Só que assim, tem muita gente, e eu, na maior Dá pra parte, jogar estou single de certa jogando forma, né? solo. Você É acaba jogando verdade. com outras pessoas de uma forma, tipo assim, as outras pessoas estão fazendo os eventos junto com você, caramba, quatro, mas você não necessariamente precisa entrar numa guilda. E eu preciso estar no TeamSpeak, no Discord. Não, com mas outras eu quero um pessoas. jogo, é igual a comparação, por exemplo, com Monster Hunter. Porque Monster Hunter, Não, eu perfeito. posso fazer a minha campanha e eu não preciso de ninguém. Agora, se você. Aí, né? E aí tem quests que, igual no online, você vai conseguir fazer sem estar em par e tal, mas precisa de outros bonecos ali somando no evento, vamos dizer, né? Sim, sim. Uma raid assim. Eu quero que me permita, se eu quiser zerar sozinho, eu posso, aí eu Sei. preciso disso para ser GOT. Mas assim, No é um Guild Wars puta 2, o jogo. modo história você Inclusive, pode jogar ele sozinho. tem a própria Paimon, né? Tem, sim, a Paimon dele. É verdade. Nossa, Paimon. E sem gacha, não tem gacha no Eu não sei, eu tô nem aí. Pode ter gacha se não for. Se não for assim, pay to win. Se for por skin Não, e Pay-to-Win uma não. ou outra skill, Outfit, beleza. beleza. Mas para me deixar os bonecos melhor ou skill exclusiva, tipo assim, você não acessa a parte do jogo se não for os bonecos, não sei o quê. Aí começou a virar safadeza. Sim, 100%. Será que não pode ser o plot final? Eles lutando contra o jogo para o jogo deixar de ser pay to win? É isso, né? Por um jogo mais comunista. Mais, um jogo mais Por um jogo acesso mais a todos. justo. É o jogo justo, é o anime do jogo Jogo justo. justo, arena do jogo justo. Antes de encerrar, eu queria só falar uma coisa que eu reparo muito, assim, principalmente na segunda temporada, até porque ela tá mais fresca na minha cabeça. Eu gosto demais das aberturas, velho. Tipo assim, Putz, boas. me dá uma vibe de tipo assim, pô, eu abri o jogo e eu nem quero pular a cutscene de abertura se pá. Ou então é assim, sabe quando você abre o jogo, aí tem aquele loading, que ainda mais jogo Sim, online, tem que carregar. Aí você vai lá pegar uma água enquanto isso e tá tocando uma música braba demais do talo. Pô, a última abertura da segunda temporada, assim, a primeira abertura de todas e a última até agora, eu acho músicas assim, São muito boas. caraca, muito boas. E ainda de bônus o encerramento, Preciso que ainda mete um acrescentar. pixel artzinho ali, né? Assim, que é brabo. Eu só esculachei Perfect World aqui, mas se tem uma coisa que Perfect World fez bem, foi a música, a primeira e única música da tela de load, que era Fly With Me. Cara, eu preciso muito ouvir essa música, porque assim, eu joguei Perfect World quando era moleque, eu não lembro da música, eu vou precisar revisitar ela aí depois desse Fly With episódio. Me to the Perfect World. Caraca, sensacional, sensacional. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio Shangri-La Frontier aqui com a presença do meu querido Pedro Henrique Ribeiro, maravilhoso amigo. Obrigado por ter colado aqui conosco, viu? Foi uma felicidade imensa e inenarrável. Ainda mais porque a gente falou de Shangri-La Frontier, falamos de joguinho, lembramos várias coisas. Somos todas pessoas da mesma geração aqui, então bateu aqui um pouco da nostalgia e... Joguem Guild Wars 2 comigo! Shangri-La me fez entrar no MMO, então entre em você também. É isso, Lobati, obrigado demais aí pelo convite. Desculpa qualquer coisa, bagunça aí, que a gente aqui mete o louco mesmo,
Mas foi um prazer enorme gravar com vocês. Espero repetir essa experiência deliciosa muito em breve. Com certeza repetirá. E foi foda a presença do Pedro aqui, porque eu acho que, assim, até falando de Shangri-La, foi um cara que trouxe muita experiência de como o anime foi massa pra ele por MMO, enquanto eu, por exemplo, nunca joguei MMO. Então eu acho que mostra como, assim, o anime funciona muito bem e ainda, pô, um jogador que tá jogando desde jogos lá do passado, só não mencionou um Tibia, graças a Deus, mas... Aqui não. O pior que eu jogo feio sem trilha sonora, tá de sacanagem comigo. Mas então, assim, mostrou como o jogo de fato funciona pra quem jogou e como o anime... a gente foi tão vendido que esse anime é um jogo que durante o programa inteiro a gente chamou o anime de jogo várias vezes. Foi mal aí, moçada. Mas, então ele funciona tanto para quem tem uma experiência de jogo e vai se relacionar, como vende essa experiência para quem não tem. Então, muito foda, além de ter engrandecido aqui com a nossa bancada com sua presença e conhecimento, ainda teve essa parte específica aí de meteu que a gente é mais gamer, mas foi o que mais trouxe referência gamer aí no programa. O Galo Mascarado. A gente, obviamente, espera que Galo misterioso. Vocês, nossos ouvintes queridos aí, tenham gostado também do episódio, né, tenham se divertido, e não se esqueçam de comentar para conversar conosco, né, e a gente continuar aí o papo sobre Shangri-La Frontier. Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Cara, o meu jabá será um grandioso pedido para os nossos ouvintes MMOzeiros. Bota aí nos comentários qual MMO o PH deve perder o cabaço jogando e por que esse jogo deve ser o mais maneiro. Se você me convencer, eu mando uma mensagem para nós jogar junto. Olha aí, eu vou ter que convencer o PH pro Guild Wars, mas tudo bem. Me livrem dessa, moçada. Mentira, eu nem sei o que é Guild Wars. Eu nem sei a cara desse jogo pra falar se vai ser massa ou não. Eu só julguei aqui de graça. Um jabá que eu gostaria de fazer aqui especial, porque hoje, no dia da gravação desse vídeo, o Omelete Z bateu 10 mil inscritos. Olha aí. Então, olha só. Irado. Graças também a convidados incríveis como o pessoal aqui do Overdrive. A gente já recebeu o Bianese e o Lobatinho lá no estúdio. PH, te espero aqui também, meu xará, para a gente acabar com a raça do Zuliani. E, claro, também quero aqui que os ouvintes do Animes Overdrive deixem nos comentários jogos melhores que Perfect World. É fácil, eu coloquei essa para engajar mesmo. E que, né, esses ouvintes que, por um acaso do destino, não façam parte desses 10 mil inscritos, que venham a fazer e acompanhar o PHzinho lá. Todos os links do PH, obviamente, vão estar na descrição do episódio, para vocês seguirem e acompanhar o trabalho deste homem maravilhoso aí que merece todo o amor e carinho de vocês. E, como eu sempre falo, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook, Instagram, e também lá no nosso TikTok, nosso YouTube, nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive. E como eu sempre falo, para você ficar ligado em todas as novidades e conversar conosco, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, @Pedro Lobato, @Pegadoria, @PHOficial no Instagram e @OMPHRibeiro. Nos siga lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.